Coríntios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 6, versículo de número 20, meus irmãos. Glória a Deus. Seis 20, 1 Coríntios, nos diz assim a palavra de Deus: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Querido e poderoso Deus, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu querido Deus, estende tuas mãos, nos direcionando nesta noite, ó Pai, para a glória do teu santo e glorioso nome. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, meus queridos, glorificando, exaltando ao Deus vivo que está presente aqui nesta noite, que não falha, irmãos, que não perde batalha. Deus vivo, glória a Deus, que deu o seu Filho, aleluia, para morrer em nosso lugar. Ele está aqui e o seu nome é digno de ser magnificado e adorado nesta noite, porque não existe Deus além desse Deus, Deus como nosso Deus, que a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus que criou os céus e a terra, louvado seja Deus. Nós temos um texto aqui, irmãos, que fala aos nossos corações, na carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, no capítulo 6, o versículo número 20, que fala sobre, irmãos, a compra, irmãos, o preço que foi pago pelas nossas vidas, irmãos. Nós que não merecíamos, irmãos, porque Deus olhou para nós, irmãos, e não viu nada nele, irmãos, que agradasse a Ele. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que a nossa justiça é como trapo de imundícia, irmãos. Então, nós não merecíamos, irmãos, tanto amor, tanta misericórdia, irmãos, aleluia. Por isso nós temos que atentar para a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, irmãos, porque quando o homem, irmãos, ele olha para a palavra de Deus, irmãos, ele consegue ver, irmãos, quem realmente ele é, um ser, irmãos, caído. Quando ele olha para a palavra de Deus, irmãos, ele começa a ver, irmãos, quem é Deus. E quando o homem começa, irmãos, a se aproximar mais de Deus, porque foi para isso, irmãos, que o nosso Deus, Ele nos chamou, nos escolheu e pagou um preço alto, irmãos, pelas nossas vidas, para nós nos aproximar dele. Onde o texto, você olha para esse texto, e o texto, irmãos, vai nos dizer que nós fomos comprados, irmãos. A Bíblia, ela fala acerca, irmãos, da compra. Quando nós, irmãos, aleluia, olhamos, irmãos, sobre comprar. Quem não gosta de comprar, né, irmãos? E quando nós falamos sobre, aleluia, compras, irmãos, alguém olha, irmãos, que tudo nessa vida as pessoas compram tudo, né, irmãos? Só que o dinheiro, irmãos, jamais pode comprar, irmãos, jamais pode comprar, irmãos, o privilégio, o amor, a fidelidade, o temor, irmãos. Tudo isso foi conquistado, irmãos, na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, onde o homem jamais, irmãos, aleluia, pode comprar salvação, temor, o caráter cristão, porque fomos comprados, irmãos, aleluia. O crente, ele foi comprado, irmãos, aleluia, para que ele, a Bíblia diz que nós somos comprados, porque, louvado seja Deus, diz assim, porque fostes comprados por bom preço, um preço impagável. Nós fomos comprados, irmãos, um preço que jamais, irmãos, aleluia, nós, com todas as nossas capacidades, com toda a capacidade que o homem tem, jamais o homem conseguiria, irmãos, pagar um preço, irmãos. E por dinheiro as pessoas se conquistam tudo.
Com dinheiro a pessoa conquista carro, com dinheiro, irmãos, tem comida. Com dinheiro, irmãos, através do dinheiro, irmãos, ela compra. Muitas vezes ela consegue, até muitas vezes, amigos, colegas que bajulam a muitos, irmãos, por conta do dinheiro. Mas jamais, irmãos, a pessoa, irmãos, vai comprar, irmãos, a sua fé. Com dinheiro a pessoa vai comprar, ela compra o remédio, né, irmãos? Ela tem dinheiro, ela compra o remédio. Mas jamais, irmãos, ela compra um crucifixo com dinheiro. Mas jamais, irmãos, ela vai comprar, irmãos, a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, louvado seja Deus, ela entra no coração do homem, no coração da mulher, quando este levanta a sua mão para o céu e aceita Jesus Cristo de Nazaré. A partir daí, irmãos, aleluia, os olhos deles são, nossos olhos são abertos, irmãos, entra no nosso coração uma nova fé, onde, irmãos, nós podemos até falhar por conta da circunstância, mas, irmãos, o nosso coração continua firmado, ainda que por conta das perseguições, nós podemos, irmãos, até, irmãos, esmorecer algumas vezes, mas, irmãos, nós vamos entender, aleluia, porque a fé, aleluia, verdadeira está no coração de quem ama e busca a Deus, está no coração daqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados irmãos, é importante que tenhamos essa certeza em nossos corações, que muitas vezes, irmãos, nós não temos tudo o que nós queremos, mas temos tudo o que nós precisamos. Louvado seja Deus. Somos livres para a glória do nosso Deus. Mas só que muitos irmãos não compreendem que ser livre não é, irmãos, viver uma vida com libertinagem. Porque o texto ele vai nos dizer que nós fomos comprados. A igreja ela foi comprada. Aleluia. E ela foi comprada, irmãos, aleluia, e comprada, irmãos, aleluia, com um propósito. Louvado seja Deus. E nós, irmãos, aleluia, temos que estar, irmãos, aleluia, com o nosso coração constantemente atentando para a palavra de Deus, irmãos, porque quantas vezes esquecemos, irmãos, desse tão maravilhoso privilégio, esquecemos, irmãos, desse ato tão glorioso, que é, irmãos, o preço que o Cristo ressurreto pagou por nós. Pagou, irmãos, aleluia, esse preço é tão glorioso, tão maravilhoso, irmãos, que jamais eu poderia, irmãos, dobrar o meu joelho, jamais, porque junto, irmãos, com esse pacote, com esta compra gloriosa, irmãos, aleluia, o cristão, irmãos, ele tem o privilégio de dobrar o seu joelho, como a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, aleluia, e com confiança, como diz em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 16: achegai-vos ao trono da graça com confiança, em tempo oportuno, a fim de receber misericórdia do Senhor. Que privilégio, irmãos, glorioso a igreja de Jesus tem, os santos têm, poder dobrar o joelho, irmãos, aleluia, e no seu quarto fechar sua porta e sentir, irmãos, aleluia, a presença de Deus, e daqui a pouco, sem palavras, você vai falando com o Pai. Daqui a pouco, muitas vezes aí você não consegue, o negócio está difícil, parece que está pesado, aí você põe aí um som, cada um Deus trabalha de uma forma, cada um tem o seu relacionamento próprio, aí você pergunta às vezes no fundo, daqui a pouco você vai dando glória, daqui a pouco você vai buscando, daqui a pouco você vai apresentando, aí daqui a pouco você sente, irmãos, aleluia, você na presença do Pai, o Pai confirmando a presença dele na sua vida, testificando com o Espírito de Deus que você é filho. Quem crê dá glória a Jesus, aleluia. Para isso, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que fostes comprado por bom preço. Coisa terrível, irmãos, é a vida de um escravo. A Bíblia fala muito sobre a vida do escravo. O escravo, irmãos, ele não tem domínio sobre a sua própria vida. O escravo, irmãos, quando você vai olhar no texto bíblico, em alguns textos bíblicos, ela vai dizer na Bíblia, o escravo, irmãos, se ele conseguisse comprar sua liberdade, tudo bem, mas se ele não comprasse, irmãos,
ele vivia, irmãos, aleluia, debaixo da autoridade de alguém, e jamais ele poderia fazer, irmãos, aquilo, fazer irmãos, ter liberdade e fazer o que ele gosta, porque ele dependia, ele estava debaixo da autoridade de alguém. E muitas pessoas, até mesmo em Israel, se alguém, irmãos, tivesse uma dívida que não conseguisse pagar, este tal, irmãos, o que ele fazia? Ele teria que se tornar escravo para poder pagar a dívida. Aí você vai na Bíblia Sagrada e diz que o nosso Cristo, louvado seja Deus, que o preço que ele pagou pela sua igreja, aleluia, para estar na sua presença, aleluia, não foi com ouro, não foi com prata, aleluia, nem com nada, nenhuma coisa corruptível, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, aleluia, temos que glorificar o nosso Deus, temos que exaltar o nosso Deus, pela liberdade, irmãos, que a igreja tem. Nós não estamos presos. Alguém olha para você, olha para mim, olha que prisão, olha que vida, mas nós não estamos presos, irmãos, que com todas essas questões, eu acredito, os irmãos que têm vida com Deus, que está ligado, que está na presença do Pai, com certeza alguém te falou para você, pega um pouquinho, aí você não, mas com um pouquinho não tem problema nenhum, mas aí você diz, não, eu sou livre. Já muitas vezes, porque, irmãos, o Satanás, o que ele faz? Com o crente, ele põe na mesa, irmãos, e oferece para o crente. Mas quem é dele está aprisionado, quem está escravizado, ele pega e faz com que induz aquela pessoa, empurra aquela pessoa para ela cometer um ato, cometer um pecado, para ela viver pecando. Mas o cristão não. É por isso que Jesus Cristo, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai, irmãos, ele deixa esse texto bem claro para os irmãos de Corinto, irmãos, uma igreja, irmãos, que vivia numa época, irmãos, numa cidade bem promíscua, mas, irmãos, aleluia, ele vai mostrar, aleluia, para esta igreja, que neles habitava o Espírito de Deus. E não é um espírito de medo, não é um espírito de escravidão, mas é um espírito de poder, amor e moderação. Louvado seja Deus. E é por isso que o nosso Cristo, ele falou, irmãos, para nós: sem mim nada podeis fazer. Primeiro, você foi comprado, irmãos, aleluia, para glorificar o nome dele. Comprado, irmãos, não é para viver de aparência. Comprado, irmãos, não é para pisar em cima de ninguém, não é para dizer que é o bambambam, que é o melhor, não é para auto se justificar. Comprado, irmãos, aleluia, para glorificar e exaltar o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, irmãos, aleluia, irmãos, como é que eu glorifico? Quando nós glorificamos a Deus? Com o nosso testemunho cristão. Como eu glorifico a Deus, irmãos, aleluia? Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. O homem não consegue, irmãos, santificar a sua vida se não for pelo Espírito de Deus. É por isso que ele nos comprou, irmãos, para nos colocar em liberdade. Nos comprou a igreja para ser livre, irmãos, aleluia. A igreja, irmãos, não faz, aleluia, porque o pastor mandou. A igreja não faz porque os homens, os pais não querem. A igreja não pega, irmãos, aleluia, não pega porque ela entende que ela é livre, irmãos, aleluia, para adorar o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Foste comprado por um bom preço, aleluia. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, aleluia. A vida do cristão, aleluia, que foi comprado, aleluia, teve um privilégio, aleluia. Ele teve o privilégio, irmãos, aleluia, de ser comprado, aleluia, pelo sangue precioso, glorioso de Jesus, irmãos, aleluia. Por isso que, irmãos, as pessoas, elas não vão ser salvas, é porque elas não vão ser salvas, não têm a condição da salvação, porque elas não creem no sacrifício verdadeiro de Jesus Cristo.
creu no sacrifício, irmão, de Cristo, aleluia, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio nele, irmãos, aleluia. Eu olho para a palavra dele e olho para a minha vida. A palavra dele me confronta, vai me confrontar lá para súblico, mamãe. A palavra dele, irmãos, aleluia, vai mostrar para mim aonde eu preciso melhorar, irmãos, aleluia. E só que eu amo ele, e quando eu amo ele, irmãos, aleluia, eu coloco na presença dele, Senhor, me ajuda, aleluia, me ajuda a estar na tua presença, porque eu fui comprado, aleluia, glória a Deus. Só os que foi comprado, adore ao Senhor nesta noite. Fomos comprados, irmãos, por um bom preço, aleluia, um preço, irmãos, aleluia, de sangue, aleluia, onde nós vemos que o Cristo, irmãos, aleluia, foi, irmãos, um preço tão grande, e quando você vê logo, irmãos, nas ruas, no começo, nas ruas de Jerusalém, ele começa, irmãos, a levar aquelas chibatadas, e ali, irmãos, o sangue já começa a descer, irmãos, ele caminhando pelas ruas, irmãos, sofrendo, irmãos, escárnios, irmãos, tudo, passando, irmãos, por conta de um povo, irmãos, aleluia, que ele intercedeu, que ele nem tinha visto ainda, e havia intercedido para este povo já, mas ele vai naquelas ruas, irmãos, aleluia, todo ensanguentado, aí, irmãos, com muito não, com muito escarnecimento, irmãos, eles colocam, irmãos, uma coroa de espinho, o sangue jorrando, irmãos, continua jorrando por mim e por você, naquele momento, irmãos, aleluia, a Bíblia diz, colocam ele no madeiro, irmãos, quando colocam ele no madeiro, irmãos, ali, irmãos, ele, o Deus vivo, o Cristo ressurreto, aleluia, que tinha, irmãos, aleluia, que estava na glória, a Bíblia Sagrada diz, que ele, o Cristo verdadeiro, aleluia, ele se fez homem, irmãos, se esvaziou da sua glória, irmãos, aleluia, para pagar um preço alto, para a igreja ter liberdade, aleluia, para a igreja, irmãos, para que nós homens pudéssemos viver em novidade de vida, louvado seja Deus, aleluia, para provar, mostrar para o mundo, irmãos, aleluia, que ele é real, aleluia. Como é que eu faço, como é que eu glorifico, como é que eu faço para mostrar para o mundo a realidade de Cristo, aleluia, exaltando, irmãos, em comunicação, irmãos, aleluia, ligados com ele, como ele disse, sem mim nada podeis fazer, louvado seja Deus. Um preço, aleluia, muito alto, que ele paga, irmãos, aleluia, para a igreja, aleluia, porque, irmãos, aleluia, quando a igreja, irmãos, aleluia, se a igreja invoca o Pai, é porque ela tem essa certeza, se nós invocamos, é porque nós temos, irmãos, essa certeza gloriosa, aleluia, de que Cristo pagou um alto preço por nós. Eu quero que você venha comigo, 1 Pedro, irmãos, capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 1, glória a Deus. Se a igreja invoca, irmãos, é porque ela tem essa certeza, o preço foi pago. Capítulo de número 1, versículo 17, diz assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, que se chama hoje. Se nós invocamos por Pai, irmãos, aquele que sem acepção de pessoas, aleluia, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, irmãos. O cristão, irmãos, aleluia, ele não pode deixar de temer a Deus, irmãos, na sua devocional, temer a Deus, irmãos, entre os seus amigos, temer a Deus, irmãos, principalmente, irmãos, aleluia, no momento da adoração coletiva. Porque, irmão, às vezes a gente fica triste, irmãos, não é que nós queremos fazer nada na parte da força, a hora do culto, a hora de adorar, a hora de nós invocarmos o nosso Deus, e a pessoa, irmãos, na hora da palavra, da leitura oficial, o culto começou, ela está desligada, irmãos, está lá no celular mandando mensagem, outro nem a Bíblia usa, irmãos, está lá
conversa com um, conversa com o outro. Irmãos, a falta de temor, nós que estamos invocando o nosso Deus, devemos, irmãos, ter esse temor no nosso coração, porque o preço foi alto. Você é livre, livre para adorar o Deus vivo, livre para glorificar o Deus vivo. Você está livre do pecado, você está livre da maldição da lei. Louvado seja o Deus de Israel. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi um preço humano, irmãos, não foi um preço qualquer. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, com ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Uma vã, irmãos, maneira de viver. Nós somos resgatados, irmãos. Ainda tem pessoas que continuam presas, irmãos. Aleluia, pessoas que continuam ainda presas, irmãos. Não entenderam que a vida dele é para glorificar o nome de Jesus. Quando você vai olhar, irmãos, aleluia, para o povo de Deus, com grande mão forte, irmãos, Deus arrancou os hebreus do Egito. O povo que foi escravo, irmãos, Deus levantou um libertador e transformou, irmãos, de forma poderosa, mandando 10 pragas sobre uma nação, mostrando, irmãos, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nunca se viu um Deus tão tremendo, irmãos, fazer o que Deus fez. Aí Ele pega, irmãos, as suas ovelhas, irmãos, tira do Egito. Só que Deus não é como eu e você, Deus não é como um homem, não é como um pai, não é como o pai da terra. Aí Ele vê, irmãos, Ele poderia ser como um pai bonzinho e pegar e direto jogar aquele povo, irmãos, aleluia, lá, jogar aquele povo direto na terra prometida. Mas o que Deus faz, irmãos, Ele ama tanto o seu povo, e o povo não entendeu o seu amor. Ele ama tanto, irmãos, que Ele pega as suas ovelhas e mostra que Ele é o pastor, que eles precisavam obedecer a sua voz, que eles precisavam ser conduzidos. Então e aí Deus, Ele levanta através de Moisés, irmãos, entrega a lei, entrega leis tremendas, irmãos, entrega, irmãos, aleluia, mandamentos que nunca se viu em nação nenhuma. Deus entrega para aquele povo, e o povo, irmãos, não entende que Deus estava, irmãos, trabalhando na vida dele, porque nós sabemos, irmãos, que, aleluia, o nosso Deus, Ele nos tira, irmãos, aleluia, do mundo, nos tira do Egito, aleluia, nos livra, nos transforma. Mas aí, irmãos, aleluia, vem a santificação, e a santificação, Ele vai tirar o mundo, o Egito do nosso coração. Então o propósito de Deus era esse, era tirar o Egito do coração, irmãos, aleluia, daquele povo. Mas o povo não entende, irmãos, e se rebela, murmura. O povo, irmãos, se esquece, aleluia, do amor de Deus. Deus tão tremendo, dá um projeto glorioso para Moisés, mostra para Moisés o projeto para ele habitar no meio do povo dele. Dá um projeto lindo, irmãos, que é um tabernáculo, aleluia. Você vê, irmãos, aleluia, na entrada tinha pia de bronze para lavar as mãos. Você vê mais adiante tinha um altar, tinha o altar do incenso, a mesa da preposição, tudo isso que Deus havia colocado, irmãos, no lugar santo do santo. Tudo isso Deus manifestava, irmãos, aleluia, e visitava o seu povo, derramava a sua glória sobre o seu povo, irmãos. O povo é liberto, irmãos, passa-se o tempo, Deus levanta reis e mais reis, e aquele povo esquece, irmãos, aleluia, de tudo aquilo que Deus havia feito. Ele se torna um povo, irmãos, um povo presunçoso, irmãos, um povo invejoso, começa a desejar viver como as outras nações. E aí, irmãos, o povo, irmãos, aleluia, esquece do amor de Deus, achava que eles eram tal, que eles eram os melhores. E aí o que Deus faz? Novamente aquele povo se torna preso pelo pecado. Deus novamente, irmãos, aleluia, manda o povo de novo. Agora o povo que era liberto, porém agora vai para o cativeiro, vai para a Babilônia. Deus manda para a Babilônia. Quantas vezes Deus havia falado acerca desta prisão? Quantas vezes pessoas que estão aqui, Deus coloca no meu coração. Quantas vezes Deus já falou através da palavra para você entrar no caminho da obediência.
consciência. Quantas vezes Deus já falou para você melhorar os seus caminhos, porque a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que peca se torna escravo do pecado. É um pecadinho aqui, é um pecadinho ali, e vai sendo, irmãos, a pessoa vai se aprisionando, daqui a pouco não ora mais, não jejua mais, já não busca mais a presença de Deus, no louvor não sente mais a presença de Deus, já não tem mais prazer em estar entre os irmãos, já está se escondendo dos irmãos. Daqui a pouco Satanás vem e aprisiona ele, e ele volta e torna, irmãos, a ser escravo do pecado. Como Deus permitiu, irmãos, aí, irmãos, somente resta o juízo de Deus. Quando muito por misericórdia, alguém que está orando, louvado seja Deus, uma mãe que está orando, um pai que está orando, aí Deus com sua mão poderosa cerca, põe aquelas pessoas, põe caminhos naquela meios para que aquela pessoa se arrependa e se volte para Deus. Deus faz isso ainda, meu irmão. Quantos querem? Então por isso você, mãe e pai, não desista, aleluia. Dobra o seu joelho em nome de Jesus. Jesus pagou o preço para você ser livre, mulher. Jesus pagou o preço para você clamar a Deus, para você ter acesso ao Pai pelo seu filho, pela sua família, porque enquanto a vida ainda tem esperança. Deus pagou o preço, aleluia, esse preço foi pago, aleluia. Então nós não vamos abrir mão, nós cremos que o preço foi pago por nós, e nós vamos, irmãos, buscar aquilo que nos é direito, aleluia. Você tem o direito, irmãos, à eternidade, você tem direito às bênçãos do céu que o Pai tem reservado para você, através do sacrifício de Jesus. Porque eu não sou escravo, eu sou filho, e se eu sou filho, eu posso pedir, eu posso buscar, eu posso clamar, porque eu tenho um Pai que me ama. Glória a Deus. Ele te ama, meu irmão, Ele te ama, minha irmã. Talvez você nunca se sentiu amada por homem, por ninguém na vida. Talvez você recebeu decepção a sua vida inteira. Talvez nem pai, nem mãe muitas vezes demonstrou um amor verdadeiro, mas tem um Pai que te ama e te comprou, aleluia, com o seu sangue, aleluia, para você ter vida, mulher, para você ter vida, homem, na presença dele. Por isso que a coisa mais linda, irmãos, é a relação que Deus quer que o homem tenha, é essa relação com Deus, é a relação com Cristo. Aleluia. E para muitos irmãos parece que estar na igreja, servir a Deus para ele se tornou um peso. Parece que ele é um escravo, irmão, sabe? Tem que estar no culto, tem que tomar santa ceia. Não, irmãos, aleluia, eu tenho relação com ele, e eu vou estar nesta noite no culto, para adorar, para cercar a mesa dele, porque eu amo ele pagou o preço para mim, por mim. Eu entendo, aleluia, quão glorioso é esse preço, e eu entendo que através, irmãos, deste ato glorioso, eu tenho parte com ele, eu melhoro os meus caminhos, eu melhoro a minha vida com ele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O preço foi pago, irmãos. Um preço tão glorioso. E nada nesse mundo, irmãos, pode comprar a purificação. Quantos preços Satanás, irmãos, quantos valores Satanás tem colocado até diante de muitos aqui, para você entregar o que você tem de tão precioso. Aleluia. Esaú, irmãos, por tão pouco perdeu, irmãos, ainda que com lágrimas, perdeu a bênção por tão pouco. Às vezes um preço tão pouco que não vale a pena. Parece ser lindo o valor que Satanás está propondo para você, muitas vezes parece ser tão grande, mas isso é uma miséria em relação àquilo que o Pai fez por você, em relação ao preço que o Pai pagou, aleluia, pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra comigo aqui
Hebreus capítulo 9, o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Aleluia, glória a Deus. 9, 13 e o 14. Aleluia. Porque se sangue de touros e bodes e cinzas de uma novilha esparzida sobre imundos o santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. O preço, irmãos, pagado por você, irmãos, te purificou das más obras, purificou você das vossas obras mortas, irmãos, que nós vivíamos. Aleluia. Porque quando as pessoas, irmãos, elas olham, mas eu não fazia nada, eu sempre fui uma pessoa boazinha. Irmãos, se você, graças a Deus que você não é ex-nada, mas se você olhar para a sua condição segundo a palavra, para a nossa condição segundo a palavra, nós somos miseráveis. Nenhum de nós, irmãos, merece. Não é diminuir não, irmãos. É porque a Bíblia diz que nós somos mal, que a natureza mal está em nós, e o que nós merecemos era a condenação, por não reconhecer o sacrifício de Cristo. O que nós merecemos era a condenação, mas Ele, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Ele se fez maldito em nosso lugar. Louvado seja Deus. Ele se fez maldito em lugar da igreja, irmãos. Hoje não tem mais maldição sobre a sua vida. Você que se entregou, você, irmãos, que se direitou, se entregou e creu no Evangelho. Alguém fala, não, tem que orar por você, tem que estar cheio de maldição. É maldição hereditária. Você só precisa crer na palavra e ter uma vida de relacionamento com Ele. Aleluia. Através da sua oração, os demônios vão cair por terra. Se você vê opressão na sua vida, você vai pedir ajuda. E alguém, a igreja, irmãos, que vai te ajudar em oração. E os malos, os demônios vai cair por terra da sua casa, em nome de Jesus Cristo, porque o preço foi pago, aleluia, por mim e por você. Louvado seja Deus. Ele nos purificou, irmãos, a nossa consciência. Você pode dormir tranquilo, porque, irmãos, homens, mulheres, irmãos, que tem tudo, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem tudo do bom do melhor, irmãos. Uma vida de luxo que muitas vezes você olha e até deseja muitas vezes, mas, irmãos, a consciência não tem paz, irmãos. Quem está no pecado, ele não tem paz, irmãos. Ele sorri, ele brinca com os amigos, mas no momento em que ele está a sós, ele sente, irmãos, a falta de paz. Mas qualquer crente que está aqui nesta noite, se você abrir o coração dele, você vai ver que está cheio de paz, irmãos. Se você abrir o coração dele, você vai ver, aleluia, que tem paz, porque ele sabe, entendeu, irmãos, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo pela vida dele, irmãos, aleluia. E ele entende que ele tem o coração purificado, irmãos, aleluia, das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Quantos creem no Deus vivo aí? Ele não está morto, aleluia, ele não está morto, ele nos deu vida, aleluia. Ser cristão é ter vida, irmãos, vida e vida com abundância, aleluia. Então vamos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, desfrutar desta vida tão gloriosa. Louvado seja Deus, aleluia. Ainda eu quero que você abra comigo, irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 5. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 5. Você vai ver, irmãos, aqui nesse texto algo tão glorioso, irmãos. E João, irmãos, aleluia,
ele tem, irmãos, naquele arrebatamento ele vê, a Bíblia diz que no capítulo 5, irmãos, ele vai ver a destra de Deus, assentado sobre o trono, com um livro, irmãos, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E quando ele olha, irmãos, a Bíblia diz que ele vê um grande anjo, e o anjo, irmãos, aleluia, ele brada com a forte voz, ele brada com a grande voz e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aí João, irmãos, aleluia, olha para o céu, olha para a terra, irmãos, aleluia, olha, irmãos, aleluia, para ver, olha para o céu, irmãos, aleluia, para ver se vê um querubins, quem sabe um querubins, quem sabe o arcanjo Miguel, aleluia, para abrir e desatar os 7 selos. Mas ele olha, irmãos, no céu e não encontra ninguém. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele olha para a terra, irmãos. Será que na terra não tem ninguém, alguém que passou pela terra? Moisés, será que Davi não pode abrir os 7 selos? Mas nenhum desses poderia abrir os 7 selos. De repente a Bíblia diz que ele começa, irmãos, chorar. A Bíblia diz que ele chorava muito, irmãos, porque não havia ninguém, aleluia, que pudesse nem ler e nem olhar, irmãos, para aquele livro, diz a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, aleluia, que um dos anciãos, 24 anciãos, irmãos, que estava sobre o trono, o Cristo estava ali, aleluia, e os 24 anciãos, ele diz: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. A Bíblia diz que ele olha, irmãos, aleluia, novamente, aleluia, para o trono, irmãos, aleluia, que ele olha e vê no meio do trono, irmãos, os 4 animais representando toda a criação, irmãos, juntamente com os 24 anciãos e o Espírito de Deus também. Ele olha, e quando, irmãos, aleluia, ele olha, irmãos, aleluia, e vê, irmãos, a destra do que estava sentado sobre o trono, ele tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. A Bíblia diz, irmãos, então, que havendo tomado o livro, a Bíblia diz que os 4 animais, os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, aleluia, louvado seja Deus. E eles estavam, irmãos, 24 anciões, aleluia, 12 representando, irmãos, a 12 tribos de Israel, mais 12 representando, irmãos, aleluia, os apóstolos, representando a igreja do Senhor. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles tinham salvas nas mãos, que era o incenso, irmãos, que eram as orações dos santos, as orações da igreja, irmãos, estavam ali, louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, de repente, aleluia, aqueles homens, irmãos, 24 anciãos, diz a Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, mas, irmãos, juntamente, aleluia, como, irmãos, aleluia, os seres viventes, a Bíblia diz que eles cantavam um hino da seguinte maneira, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, línguas e povos, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Ele pagou um alto preço, glória a Deus, aleluia. Os homens foram comprados. Nós não fomos comprados, irmãos, aleluia, para ser escória do mundo. Não, a igreja não foi comprada, aleluia. A igreja não foi comprada, irmãos, aleluia, para ser, irmãos, aleluia, escarnecida muitas vezes, ainda que o mundo escarneça, mas ela não foi comprada, irmãos, aleluia, para viver aprisionada. Você livre para estar na presença do Deus que criou os céus e a terra, aleluia. Ser cristão, a maior bênção que existe, irmãos, aleluia, é ser cristão, irmãos, é servir o Deus vivo, aleluia. Às vezes não tem nem aparência, não tem formosura, não tem dinheiro, mas tem, irmãos, a convicção da salvação, tem Cristo, tem relacionamento com Cristo, louvado seja Deus. Tendo relacionamento, irmãos, não vai faltar nada, aleluia, porque Ele prometeu não faltar, aleluia. Davi, irmãos, ele tinha essa convicção, que ele era ovelha do pasto. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Glória a Deus. Pode faltar tudo. Eu lembro uma certa vez uma irmã contando um testemunho, que ela passou por uma grande prova,
uma grande prova, irmãos. E Deus avisou ela antes que ela ia passar por uma prova, mas que o Senhor não, ela ia até faltar o pão, ia faltar comida na casa dela, mas o Senhor não ia faltar. E aí faltou, teve acidente na família, o esposo ficou desempregado, perdeu tudo, irmãos. Mas a irmã ficou firme nos pés de Jesus, e a presença de Jesus não faltava, irmãos. Faltou tudo, mas a graça não faltava na vida dela. Faltou tudo, mas a liberdade não faltava na vida dela. Aí aquela irmã aguentou firme, ficou na presença de Deus, em oração, louvando, vindo para o círculo de oração, buscando a face do Senhor, contribuindo na obra de Deus, mesmo que sem ter, mesmo por pouca coisa, mas continuou, irmãos, aleluia, na presença de Deus. Ela está contando para nós, aleluia, aleluia, que depois dessa prova que ela passou, Deus foi abrindo as portas para ela, preparou, irmãos, um emprego de gerente no Mário Gatti, deu, irmãos, caminhão, máquina para o esposo. O céu se abriu, porque ela buscou a presença. Faltou tudo, irmãos, mas não faltou a presença de Deus, irmãos. Enquanto você tem a presença dele, que pagou o preço alto por você, você tem tudo. As demais coisas vêm, a vitória vem, a providência vem, no nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você, irmão. Já vou passar para o pastor, mas eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Glória a Deus. Quero que você se ponha de pé e